Talvez hoje você tenha acordado pensando em um problema que parece grande demais para enfrentar. Talvez, antes mesmo de colocar os pés no chão, sua mente já tenha começado a correr de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para aquilo que tira o seu sono. Pode ser uma dificuldade financeira, uma notícia que você recebeu, um conflito dentro da sua família, uma enfermidade, uma porta que ainda não se abriu ou até mesmo um medo que ninguém conhece. Você sorri para as pessoas, tenta demonstrar que está tudo bem, mas, no silêncio do seu coração, existe uma batalha acontecendo neste exato momento. E sabe o que é mais difícil? É quando parece que ninguém percebe esse peso. As pessoas enxergam apenas o seu rosto, mas Deus enxerga a sua alma. Ele conhece cada lágrima que você segurou para que ninguém visse. Ele conhece cada noite em que você virou de um lado para o outro sem conseguir descansar. Ele conhece cada pergunta que você fez em silêncio, perguntando: "Meu Deus, até quando?" Talvez você tenha chegado até este vídeo sem nem saber exatamente o motivo. Talvez tenha sido apenas mais uma recomendação que apareceu na sua tela. Mas eu acredito que Deus conduz os nossos passos de maneiras que muitas vezes nós só entendemos depois. E, se você está aqui agora, não foi por acaso. Porque antes de enfrentar qualquer problema, antes de responder qualquer mensagem difícil, antes de sair de casa, antes de entrar naquele trabalho, antes de fazer aquela ligação, antes de conversar com aquela pessoa ou tomar aquela decisão importante, existe algo que pode transformar completamente a forma como você vai viver este dia. Colocar tudo nas mãos de Deus. Nós vivemos em um mundo que nos ensina a resolver tudo sozinhos, a ser fortes o tempo inteiro, a esconder o medo, a fingir que está tudo sob controle. Mas a verdade é que existem batalhas que nenhuma força humana consegue vencer. Existem portas que nenhum esforço consegue abrir. Existem tempestades que apenas a presença de Deus consegue acalmar. Talvez você esteja tentando carregar um peso que nunca foi feito para ficar sobre os seus ombros. Respira fundo. Por alguns instantes, esqueça o barulho ao seu redor. Esqueça a correria. Esqueça as cobranças. Esqueça aquilo que está tentando roubar a sua paz. Agora, apenas respire mais uma vez. Enquanto você respira, imagine que Deus está olhando para você com amor, não com condenação, não apontando os seus erros, mas como um pai que vê um filho cansado, precisando de descanso. Ele conhece a sua história inteira, conhece os seus medos, conhece as suas lutas, conhece as suas perguntas, conhece até aquelas palavras que você nunca conseguiu transformar em oração. E mesmo assim, Ele continua ao seu lado. Talvez hoje a sua fé esteja pequena. Talvez você esteja orando sem sentir nada. Talvez você esteja pensando: será que Deus ainda está me ouvindo? Se esse pensamento passou pelo seu coração, saiba de uma coisa: Deus nunca deixou de ouvir uma única oração sincera. Mesmo quando você acha que o céu está em silêncio, Deus continua trabalhando. Mesmo quando você não vê mudanças, Deus continua preparando caminhos. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua movendo aquilo que você ainda não consegue enxergar. Às vezes nós queremos que Deus mude imediatamente as circunstâncias, mas antes de mudar a situação, Ele fortalece o coração daquele que está passando por ela. Porque um coração fortalecido consegue atravessar qualquer tempestade. E talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer com você hoje. Fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança, trazer paz para dentro da sua alma, porque a paz que Deus oferece não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Ela existe mesmo quando a tempestade ainda não terminou. Ela existe mesmo quando a resposta ainda não chegou. Ela existe porque Deus está presente. Pense por um momento em uma casa construída sobre uma rocha firme. Quando chegam os ventos, ela balança, mas permanece de pé. Não porque a tempestade foi pequena, mas porque o fundamento era forte. Assim também acontece conosco. Os problemas podem chegar, as notícias podem assustar, as dificuldades podem aparecer. Mas quem coloca a vida nas mãos de Deus encontra uma força que o mundo não consegue explicar.
Hoje eu quero convidar você a fazer algo diferente. Ao invés de enfrentar os seus problemas primeiro, vamos falar com Deus primeiro. Ao invés de alimentar o medo, vamos alimentar a fé. Ao invés de deixar a ansiedade decidir o rumo deste dia, vamos permitir que Deus conduza cada passo. Talvez você esteja pensando, mas eu nem sei orar direito. Não se preocupe, esta oração não depende de palavras bonitas. Ela depende apenas de um coração sincero, porque Deus não procura discursos perfeitos. Ele procura filhos que confiam nele. Então, fique comigo até o final. Não tenha pressa. Permita que estes próximos minutos sejam um encontro entre você e Deus. Se for possível, feche os olhos por alguns instantes. Se não puder, apenas continue ouvindo com atenção. Agora, acalma o coração. Entrega esse peso. Entrega esse medo. Entrega essa preocupação. Entrega esse problema que parece impossível. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe um Deus que continua sendo especialista em cuidar daquilo que parece perdido. Existe um Deus que continua abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar saída. Existe um Deus que continua restaurando famílias, fortalecendo corações, trazendo paz para mentes cansadas e renovando pessoas que achavam que não tinham mais forças para continuar. Talvez hoje você tenha chegado aqui cansado, mas eu oro para que você termine este momento diferente, mais leve, mais fortalecido, mais confiante, porque quando Deus entra na nossa história, até aquilo que parecia impossível começa a ganhar um novo significado. Antes de começarmos a nossa oração, eu quero fazer um convite especial. Se esta mensagem encontrou o seu coração, inscreva-se no canal para que você nunca caminhe sozinho. Aqui, todos os dias, nós nos reunimos para buscar a presença de Deus, fortalecer a nossa fé e lembrar que nenhuma luta é maior do que o cuidado do Senhor. E, enquanto nos preparamos para orar, escreva nos comentários apenas uma palavra: confio. Não porque você já tenha todas as respostas, mas porque decidiu colocar a sua confiança naquele que conhece o amanhã. Agora respira profundamente mais uma vez. Acalma o coração, porque antes de enfrentar os seus problemas, nós vamos colocá-los diante daquele que jamais perdeu uma batalha. E eu acredito que Deus já começou a agir na sua vida desde o momento em que você decidiu permanecer até aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto. Não chegamos diante de Ti porque somos fortes, nem porque temos todas as respostas. Chegamos porque reconhecemos que precisamos do Teu cuidado, precisamos da Tua direção, precisamos da Tua paz, precisamos da Tua presença caminhando conosco em cada passo deste dia. Pai, Tu conheces cada pessoa que está orando agora. Tu sabes exatamente o que existe dentro de cada coração. Há pessoas que estão preocupadas com as contas que vencem nos próximos dias. Há pais e mães aflitos pelos seus filhos. Há quem esteja esperando um resultado de exame. Há quem esteja enfrentando dificuldades no casamento. Há quem tenha perdido a esperança depois de tantas decepções. Há quem esteja cansado de lutar e não encontrar descanso. Mas nada disso é desconhecido para ti. Antes mesmo que qualquer lágrima caísse dos nossos olhos, tu já sabias o motivo dela. Antes mesmo que pronunciássemos uma palavra, tu já conhecias o nosso coração. Isso nos consola, porque sabemos que não estamos falando com alguém distante. Estamos falando com um Deus que conhece cada detalhe da nossa história. Senhor, hoje nós decidimos entregar aquilo que está pesado demais para carregar. Nós entregamos os nossos medos, entregamos a ansiedade que tenta ocupar a nossa mente, entregamos a preocupação constante que rouba o nosso sono, entregamos as dúvidas que tantas vezes enfraquecem a nossa fé. Entregamos os pensamentos negativos que insistem em dizer que nada vai mudar. Nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos, porque reconhecemos que existem pesos que não fomos criados para suportar sozinhos. Ensina-nos, Senhor, a confiar mais em Ti do que nas circunstâncias, porque muitas vezes nós olhamos apenas para o tamanho do problema
e esquecemos da grandeza do Deus que está conosco. Perdoa-nos quando deixamos o medo falar mais alto do que a fé. Perdoa-nos quando tentamos controlar aquilo que só pertence às tuas mãos. Perdoa-nos quando a ansiedade toma o lugar da confiança. Hoje nós escolhemos descansar em Ti. Respira fundo mais uma vez. Enquanto você respira, imagine que todas as suas preocupações estão sendo colocadas aos pés da cruz. Não tente segurá-las, não tente carregá-las de novo, apenas entregue, porque Deus sabe exatamente o que fazer com aquilo que você não consegue resolver. Pai amado, visita agora aquele coração que está cansado. Existem pessoas ouvindo esta oração que já perderam as forças. Elas continuam caminhando porque precisam, continuam sorrindo porque acham que precisam parecer fortes. Continuam dizendo que está tudo bem, quando, na verdade, por dentro estão chorando. Abraça essas vidas neste momento. Que elas sintam o teu amor, envolvendo cada parte do seu coração. Que elas entendam que não precisam esconder de ti aquilo que já conheces. O Senhor não rejeita quem chega quebrantado. O Senhor acolhe, o Senhor restaura, o Senhor fortalece. Talvez alguém esteja pensando agora: eu já orei tantas vezes e nada aconteceu. Pai, alcança essa pessoa. Mostra que o teu silêncio nunca significa abandono. Mesmo quando não entendemos o teu tempo, tu continuas trabalhando. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam mudanças, tu continuas abrindo caminhos invisíveis, porque o Senhor trabalha também no escondido, assim como uma semente cresce debaixo da terra antes de aparecer na superfície. Muitas das tuas respostas estão sendo preparadas, onde ainda não conseguimos ver. Ajuda-nos a confiar também durante o tempo da espera. Ajuda-nos a permanecer firmes quando tudo parece demorado. Ajuda-nos a lembrar que o teu relógio nunca atrasa. O Senhor chega exatamente no momento certo. Pai, ilumina os caminhos daqueles que precisam tomar decisões importantes. Existem pessoas que não sabem qual direção seguir, não sabem se continuam, não sabem se desistem, não sabem se mudam, não sabem qual porta abrir. Colocamos todas essas decisões diante de ti. Fecha aquilo que não vem de ti. Abre aquilo que faz parte da tua vontade e dá sensibilidade para reconhecer a tua voz mesmo em meio ao barulho deste mundo. Que o medo nunca seja o nosso conselheiro. Que a ansiedade nunca seja quem decide os nossos passos. Que seja a tua paz confirmando o caminho certo. Também colocamos diante de ti as famílias. Quantas casas estão vivendo em silêncio, mas carregando dores profundas. Relacionamentos desgastados, palavras que machucaram, distâncias que aumentaram, feridas que ainda não cicatrizaram. Senhor, entra nesses lares. Onde existe divisão, leva reconciliação. Onde existe tristeza, leva esperança. Onde existe falta de diálogo, leva entendimento. Onde existe desânimo, renova o amor. Protege cada família representada nesta oração. Guarda os filhos, abençoa os pais, fortalece os casamentos. Que a tua presença seja o alicerce de cada casa. Pai querido, também lembramos daqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Tu sabes como é angustiante não saber como pagar as contas. Tu conheces o peso da insegurança. Por isso pedimos sabedoria para administrar os recursos, portas de trabalho, oportunidades honestas e provisão para cada necessidade. Que nunca falte o pão sobre a mesa, que nunca falte a esperança dentro do coração e, acima de tudo, que nunca falte a confiança em Ti, porque aprendemos que a nossa segurança não está apenas no que temos, mas em quem cuida de nós. Agora, Senhor, nós também colocamos diante de Ti a nossa mente. Vivemos dias em que tantas vozes tentam nos convencer de que estamos sozinhos, mas hoje rejeitamos toda mentira que tenta nos afastar da Tua presença. Troca o medo pela coragem, troca a angústia pela paz, troca a inquietação pela confiança, troca o desespero pela esperança. Que cada pensamento seja levado à luz do Teu amor, que a nossa mente encontre descanso na certeza de que o Senhor continua sentado no trono.
governando todas as coisas, mesmo quando o mundo parece confuso, mesmo quando os dias parecem difíceis, mesmo quando as respostas demoram. Nós escolhemos confiar, porque sabemos que aquele que caminha conosco é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. E enquanto continuamos nesta oração, sentimos o nosso coração ficando mais leve, não porque todos os problemas desapareceram de repente, mas porque já não estamos carregando tudo sozinhos. Agora existe uma paz que começa a ocupar o lugar da preocupação. Existe uma esperança que começa a substituir o medo. Existe uma confiança que nasce quando lembramos que Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua vida em suas mãos. Por isso, continuamos diante de Ti, Senhor. Continua falando ao nosso coração. Continua fortalecendo a nossa fé. Continua preparando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Porque sabemos que, mesmo antes de terminarmos esta oração, o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Senhor, nós permanecemos diante da Tua presença porque sabemos que é aqui que encontramos descanso para a nossa alma. O mundo nos convida a correr, a resolver tudo depressa, a carregar pesos cada vez maiores, mas a Tua voz continua nos chamando para descansar em Ti. E é exatamente isso que queremos fazer agora, descansar. Não porque os desafios desapareceram, mas porque confiamos que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Pai amado, quantas vezes nós permitimos que um único problema ocupasse todo o espaço do nosso coração? A preocupação cresceu tanto que deixou pouco lugar para a esperança. O medo falou tão alto que quase não conseguimos ouvir a Tua voz. A ansiedade roubou a alegria de viver o presente porque a nossa mente estava presa ao amanhã. Mas hoje nós escolhemos mudar isso. Hoje nós escolhemos colocar os nossos olhos em Ti, porque quando olhamos apenas para os problemas, eles parecem gigantes, mas quando olhamos para o Senhor, lembramos que nenhum gigante permanece de pé diante da Tua grandeza. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. Ensina-nos a confiar em cada passo. Ensina-nos a descansar enquanto o Senhor trabalha. Muitas vezes queremos conhecer todo o caminho antes de dar o primeiro passo, mas o Senhor, com amor, ilumina apenas o suficiente para continuarmos caminhando. É como uma estrada durante a noite. O farol do carro não mostra quilômetros à frente, mas mostra o bastante para seguir em segurança. Assim também é a Tua direção. O Senhor nos guia passo a passo, momento a momento, até chegarmos ao destino que preparaste para nós. Por isso, mesmo sem entender tudo, nós continuaremos caminhando. Mesmo sem enxergar toda a resposta, continuaremos confiando. Mesmo sem sentir todas as emoções que gostaríamos de sentir, continuaremos acreditando que o Senhor permanece conosco. Pai, visita agora aquela pessoa que sente que fracassou. Talvez ela tenha cometido erros que ainda pesam sobre a consciência. Talvez esteja carregando culpa, arrependimento ou vergonha. Talvez pense que já foi longe demais para recomeçar. Mas nós sabemos que a Tua misericórdia alcança até os lugares onde ninguém mais consegue chegar. O Senhor não olha apenas para o nosso passado. O Senhor vê o futuro que preparou para cada um dos Teus filhos. Por isso, quebra agora toda a corrente de condenação. Quebra todo o pensamento que diz: não há mais esperança. Quebra toda mentira que tenta convencer esta pessoa de que ela não tem valor. Que ela descubra neste momento que o Teu amor continua sendo maior do que qualquer erro. Pai querido, também apresentamos diante de Ti aqueles que enfrentam enfermidades. Alguns estão sentindo dores físicas, outros carregam dores emocionais que ninguém consegue enxergar. Há corações cansados, mentes sobrecarregadas e almas feridas. Estende agora a Tua mão de amor sobre cada vida. Leva alívio para quem sofre. Fortalece quem está em tratamento. Renova quem já perdeu as forças e concede serenidade mesmo durante os dias difíceis. Nós confiamos que o Senhor continua sendo o Deus que sustenta, consola e fortalece. Mesmo quando a cura acontece aos poucos, a Tua presença nunca deixa de acompanhar aqueles que confiam em Ti. Agora, Senhor,
Nós queremos entregar aquilo que mais nos assusta. Cada pessoa que está orando neste momento conhece o nome do seu maior problema. Talvez seja uma dívida, talvez seja uma separação, talvez seja uma porta fechada, talvez seja uma resposta que nunca chegou, talvez seja um medo constante, talvez seja um sonho que parece impossível. Em silêncio, cada um de nós coloca esse problema diante de ti. Faça isso agora. No silêncio do seu coração, diga para Deus qual é a situação que mais preocupa você neste momento. Senhor, tu ouviste cada palavra, tu conheces cada detalhe. Nada ficou escondido diante dos teus olhos. E agora, juntos, nós declaramos que esse problema não será maior do que a tua presença em nossas vidas. Nós não sabemos como o Senhor fará. Não sabemos quando acontecerá. Não sabemos qual caminho será usado. Mas sabemos quem está no controle. E isso já é suficiente para trazer paz ao nosso coração. Pai, guarda também os nossos pensamentos. Não permita que a ansiedade construa cenários que nunca vão acontecer. Quantas vezes sofremos por coisas que existem apenas na nossa imaginação? Quantas vezes antecipamos derrotas que jamais chegaram? Ajuda-nos a viver confiando em Ti. Ajuda-nos a substituir o medo pela esperança. Ajuda-nos a lembrar todos os dias que o Senhor já está no amanhã antes mesmo de nós chegarmos até Ele. Que verdade maravilhosa é saber que nada pega Deus de surpresa. Aquilo que para nós parece inesperado já é completamente conhecido pelo Senhor. Aquilo que nos causa medo já está debaixo do teu domínio. Aquilo que nos faz chorar também está sendo cuidado pelas tuas mãos. Por isso, nós escolhemos descansar. Respira profundamente mais uma vez. Sinta o seu coração desacelerando. Imagine que toda a atenção está sendo retirada dos seus ombros. Imagine que Deus está colocando sobre você um manto de paz. Não uma paz passageira, mas uma paz que permanece mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Pai amado, faz nascer novamente a esperança dentro de nós. Onde o desânimo tomou conta, planta coragem. Onde a tristeza criou raízes, planta alegria. Onde o medo dominou, planta confiança. Onde a dúvida cresceu, planta fé. Nós queremos sair desta oração diferentes de como entramos. Queremos enfrentar os nossos problemas lembrando que não caminharemos sozinhos, porque o Senhor vai à nossa frente. O Senhor caminha ao nosso lado. E o Senhor permanece atrás de nós, protegendo cada passo. Que possamos começar este dia com essa certeza gravada em nosso coração. Antes de qualquer desafio, antes de qualquer notícia, antes de qualquer dificuldade, a Tua presença já nos envolve. E quando a Tua presença nos acompanha, nenhuma luta é enfrentada sem esperança. Nenhuma lágrima é derramada sem propósito. Nenhuma oração é feita em vão. Nós descansamos nessa promessa. Nós descansamos no Teu cuidado. Nós descansamos no Teu amor. E seguimos em frente, porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nossas vidas permanecerá fiel até o fim. Em nome de Jesus, continuamos confiando, esperando e descansando. Amém, Onco. Antes de encerrarmos este momento de oração, permaneça em silêncio por mais alguns instantes. Não tenha pressa para voltar à correria do dia. Permita que a paz de Deus continue preenchendo o seu coração. Respire profundamente mais uma vez e lembre-se de uma verdade que ninguém pode tirar de você. Deus ouviu cada palavra desta oração. Nenhuma lágrima passou despercebida. Nenhum pedido foi ignorado. Nenhum suspiro ficou sem resposta diante do Senhor. Talvez, quando você terminar este vídeo, os problemas ainda estejam esperando por você. Talvez aquela ligação ainda precise ser feita. Talvez aquela decisão continue diante dos seus olhos. Talvez a luta ainda não tenha terminado. Mas existe uma grande diferença entre enfrentar os problemas sozinho e enfrentá-los sabendo que Deus caminha ao seu lado. Hoje você não sai daqui carregando apenas preocupações. Você sai levando esperança, você sai levando paz, você sai levando a certeza de que existe um Deus que vai à sua frente, preparando caminhos, abrindo portas, fortalecendo as suas mãos e sustentando o seu coração.
Quando o medo tentar voltar, lembre-se desta oração. Quando a ansiedade quiser dominar os seus pensamentos, feche os olhos por alguns segundos e diga: Senhor, eu continuo confiando em Ti. Quando as notícias parecerem difíceis, escolha olhar primeiro para a fidelidade de Deus, porque as circunstâncias mudam, mas o amor do Senhor permanece para sempre. Que hoje você caminhe com mais leveza, que as palavras negativas não encontrem espaço no seu coração, que nenhuma preocupação seja maior do que a sua confiança em Deus, que a esperança renasça dentro de você a cada novo amanhecer. E que mesmo nos dias mais difíceis, você nunca se esqueça de que Deus continua escrevendo uma história de amor, cuidado e propósito para a sua vida. Nós declaramos, em nome de Jesus, que o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, que Ele iluminará os seus passos, dará sabedoria para cada decisão, fortalecerá o seu serviço, a sua fé e renovará as suas forças sempre que você pensar que não consegue continuar. Que a paz do Senhor alcance a sua casa, que a presença de Deus visite a sua família, que haja proteção sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos e sobre cada pessoa que você ama. Que o Espírito Santo encha o seu coração de coragem para enfrentar este dia com confiança, sabendo que nenhuma batalha é grande demais quando Deus está ao seu lado. E se em algum momento você sentir que está desanimando, volte a esta oração. Faça dela um lembrete de que você nunca estará sozinho. Deus continua segurando a sua mão, mesmo quando você não consegue perceber. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários a palavra Amém ou compartilhe o seu pedido de oração. Será uma alegria orarmos por você. E se Deus já fez algo na sua vida, conte também o seu testemunho. A sua história pode fortalecer a fé de alguém que está precisando de esperança neste momento. Se você ainda não faz parte desta família de oração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Todos os dias estaremos aqui buscando a presença de Deus, compartilhando palavras de fé e caminhando juntos em oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda a graça. Que o Senhor volte para você o seu olhar e derrame sobre a sua vida uma paz que excede todo entendimento. Vá em paz. Enfrente este dia com coragem. Confie, mesmo sem entender. Ore, mesmo quando faltar forças. Espere, mesmo quando tudo parecer demorado. Porque Deus continua no controle de todas as coisas. E lembre-se sempre, antes de enfrentar qualquer problema, coloque primeiro o seu coração nas mãos do Senhor. Quando Deus vai à sua frente, até os caminhos mais difíceis se tornam lugares de crescimento, esperança e vitória. Amém. Oniyu.